Fala galera! Aqui quem fala é o Monarca das Sombras. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Hoje, eu estarei trazendo aqui para vocês um resumo dos 10 primeiros capítulos do manhwa de Solo Leveling. Para quem ainda não conhece a história, fique no vídeo até o final, eu garanto que você não vai se arrepender. E para quem já conhece, deixa seu like para dar aquela forcinha. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Solo Leveling. A obra conta a história de Sung Jin-woo, um caçador de rank E, também conhecido como o mais fraco do mundo. Bom, para que vocês possam entender melhor, vou detalhar um pouco mais sobre o mundo do protagonista. Há 10 anos atrás, portais que conectam outra dimensão com o nosso mundo começaram a surgir. Esses portais são chamados de dungeons, ou na sua tradução, masmorras. Dentro desses portais, possuem monstros que querem invadir o mundo humano. E com essa aparição de dungeons, pessoas começaram a despertar, ou seja, ganhavam poderes que os permitiam combater esses monstros, ficando conhecidos como caçadores. Quando uma pessoa desperta, ela recebe um ranking, ou seja, ela recebe uma classificação que define seu nível de força, avaliado da seguinte forma. O ranking é, como sendo mais fraco, e vai subindo para o ranking D, C, D, A, e o ranking S sendo mais forte, mas até mesmo entre os ranks, existem aqueles que se destacam, conhecidos como ranking S nacional, que são os mais fortes entre os caçadores de rank S. A partir do momento em que uma pessoa desperta, ela aleatoriamente recebe uma classe e ranking de poder, e eles não podem ser alterados, não importando o quanto a pessoa treine, havendo apenas uma forma de mudar o ranking que é recebendo um despertar duplo. Esse despertar duplo é um evento muito raro, onde uma pessoa passa por um segundo despertar, e recebe um novo ranking e classe de poder. As dungeons também possuem ranks iguais aos dos caçadores, o que define a dificuldade de cada uma delas. Quando uma dungeon surge, os caçadores têm um prazo de 7 dias para fechá-la, matando o boss que existe dentro de cada portal. O boss é o monstro mais forte que fica dentro da dungeon, e ela só pode ser fechada se os caçadores conseguirem derrotá-lo. Se dentro deste prazo, a dungeon não for concluída, o portal se quebra, e os monstros conseguem sair para o mundo humano, o que seria desastroso. Sung Jin-woo é um caçador de rank E, que está sempre colocando sua vida em risco ao entrar nos portais, pois, por ser de um rank tão baixo, ele sempre sai ferido e quase sempre correndo risco de morte. Mas Sung entra nos portais, pois precisa de dinheiro para pagar as despesas médicas de sua mãe, que se encontra em coma, por estar sofrendo de uma doença rara. Essa doença é conhecida como sono eterno, onde ainda não se sabe qual é a cura, e nem quanto tempo dura até a pessoa acordar. E a história começa a partir daí, com Sung entrando em uma equipe, que estão se preparando para entrar em uma raid dentro de uma dungeon de rank D. Raid é uma missão em grupo onde vários caçadores se juntam para concluir e fechar um portal. Uma observação importante é que para entrar nos portais, é necessário um grupo de no mínimo 10 pessoas. Ao chegar no local da dungeon, Sung encontra seu grupo, e é bem recebido ali entre os caçadores, mas ao mesmo tempo é menosprezado pelas costas, por seu título de o mais fraco do mundo. Quando entram no portal, todos começam a caçar os monstros, e a coletar também cristais mágicos para vender. Um certo tempo depois de iniciar a caçada, eles se deparam com uma porta gigante que os levariam a um outro salão, também conhecida como covil duplo. Ao falarmos em covil duplo, significa que há uma dungeon dentro de outra dungeon. Eles ficam relutantes em atravessar a porta, mas resolvem fazer uma votação para decidir se entram ou não. A votação havia dado empate,
sobrando apenas para Sung a decisão final, e então ele decide que entrará na dungeon. Ao atravessar a porta, eles se deparam com um salão bem grande, contendo diversas estátuas, e uma gigante no centro. Após todos entrarem no salão, eles avistam uma das estátuas que estava segurando uma placa de pedra. Eles então notaram que havia uma escritura na placa, com alguns mandamentos escritos nela, chamados de Mandamentos de Cartenon, que consistiam nas seguintes regras: venere o Senhor, louve o Senhor, e prove a sua fé. A placa dizia também que aqueles que não seguirem estes mandamentos nunca retornarão vivos. A partir daí, assim que leem a placa, a porta se fecha trancando dentro do salão, o que deixa todos aflitos. Um dos caçadores ali presente não gosta da situação e decide sair dali. Mas, ao se aproximar da porta, uma das estátuas se move rapidamente, desferindo um ataque em alta velocidade, que elimina o caçador em um único golpe. Todos ficam desesperados com a situação, até que Sung percebe que a estátua gigante está olhando para eles. Ao perceber o olhar da estátua, Sung nota que ela irá desferir um ataque de energia pelos olhos, então ele grita para todos irem para o chão. A partir daí, a coisa começa a ficar tensa. Outro caçador ali presente também resolve tentar sair, confiando em sua velocidade. Mas ao tentar correr, a estátua gigante lança mais um ataque dizimando por completo, deixando apenas os seus pés. Sung, ao ver a situação, fica desesperado e pensando no que fazer. Até que ele pensa sobre os padrões de ataque das estátuas, e entende que existe uma regra naquele local. Ao pensar nisso, ele se lembra dos mandamentos de Cartenon descritos na placa de pedra, onde o primeiro mandamento dizia: venere o Senhor. Sung resolve então testar sua teoria se levantando a uma certa altura, e nota que a estátua só ataca se você ultrapassar uma altura determinada, e que se você se curva o suficiente para ela, a estátua cessará os ataques. Então nesse momento, ele pede para todos ficarem de joelhos e se curvarem diante da estátua gigante. Ao se ajoelharem perante a estátua, eles percebem que ela parou de atacar, mas logo em seguida, a estátua solta um sorriso medonho e assustador. E é nesse instante que ela se levanta, e começa a caminhar em direção a eles para pisoteá-los. Com isso, Sung rapidamente se lembra do segundo mandamento, que dizia: louve o Senhor. Quando ele menciona o segundo mandamento, um dos caçadores ali presente se prontifica, e fala que participava do coral da igreja, e que se fosse para cantar e orar, poderiam deixar com ele. Então, ele começa a cantar e louvar em direção à estátua. Mas, nesse instante, Sung nota que ele está orando para o Deus errado, o que já era meio óbvio levando em conta a aparência da estátua. Então, imediatamente todos começaram a gritar e a correr para não morrerem pisoteados, mas ao se aproximarem das outras estátuas que estavam segurando armas, elas os atacavam. E com isso, novamente Sung percebe rapidamente que as estátuas que estavam segurando instrumentos não atacavam, e assim ele mandou todo mundo correr em direção a elas. Sung, ao chegar debaixo de uma das estátuas junto com a caçadora Jorre, percebe que somente uma pessoa poderia ficar embaixo de cada estátua. Então, ele diz para ela ficar lá, e corre para tentar achar outra estátua para se salvar. Mas, ao chegar perto de uma das estátuas, Sung acaba confundindo um escudo com um instrumento de música, e nesse instante, ele é atacado por ela, o que o faz perder uma de suas pernas. Sung não desiste, e continua se arrastando até que consegue chegar perto de uma outra estátua, se salvando da morte. Assim que todos os sobreviventes estavam debaixo das estátuas corretas, a estátua gigante parou os ataques novamente. E é nessa hora que Jorre percebe que Sung havia perdido sua perna e tenta curá-lo.
Mas, ela não consegue curar sua perna, pois ela já havia usado muita mana, e o ferimento de Sung era muito grave. Nesse momento, a estátua gigante levanta sua mão, e faz surgir no chão, um altar no centro do salão. Com isso, Sung novamente se lembra dos mandamentos, onde o último dizia: prove a sua fé. Então, ele fala para todos ficarem perto do altar. Ao se aproximarem em volta do altar, uma chama acendia para cada pessoa ali presente. Quando todos se aproximaram, chamas azuis surgiram, contornando todo o espaço em que eles estavam. A partir daí, a porta do salão que estava fechada se abre, e as estátuas que estavam no salão começam a andar em direção ao altar. As chamas azuis começaram a desaparecer uma a uma, como se fosse um temporizador. Nisso, os caçadores notaram que precisavam ficar de olhos nas estátuas para elas não se moverem, e que se alguém desviar o olhar por um segundo sequer, elas se aproximavam novamente. Uma das caçadoras que estava no grupo, fica com medo e corre desesperada em direção à porta. Nesse instante, todos percebem que ela conseguiu passar tranquilamente e sobreviver. Com isso, logo em seguida, o caçador que estava apoiando Sung aproveita a oportunidade, e por estar com medo, deixa Sung no chão e corre em direção à porta, também conseguindo escapar com vida. A partir desse momento o Sr. Song pergunta para Sung o que está acontecendo. Então Sung diz que todos precisavam permanecer no altar, até as chamas azuis se apagarem. Ao dizer isso, o Sr. Kim, que estava próximo, começa a questioná-lo, dizendo que ele pode até ter razão, mas que também existe a possibilidade de a porta se fechar assim que todas as chamas se apagarem. Então, nesse momento ele começa a se confessar para Sung, dizendo que ele sempre o menosprezou, e que nunca esperou algo dele, nem mesmo quando ele se juntou ao grupo. Kim continuou dizendo que muita gente morreu ao entrar na dungeon, e que aqueles que ainda estão vivos, é tudo graças a Sung, por ele ter resolvido os enigmas, e assim ele o agradece. Mas, após dizer tudo isso, ele joga sua espada no chão, e se desculpa, dizendo que possui uma família e que não quer morrer. Ele diz também que não conseguiria ficar ali por mais tempo, e então, ele corre em direção à porta deixando todos para trás para morrerem, pois agora, eles não teriam pessoas o suficiente para olhar para todas as estátuas. Nesse instante, as estátuas continuaram a se aproximar, e o Sr. Song começa a dizer que entende o que estava acontecendo, e fala para Sung fugir junto com a caçadora Jorre. Ele diz que irá ficar, pois a porta não se fechará enquanto uma pessoa estiver presente no altar. Após isso, ele pede para que Jorre ajudasse Sung a sair dali, pois ele estava ferido. Mas, assim que ela tenta ajudar, Jorre cai de joelhos do chão, dizendo que não consegue se mover, pelo cansaço gerado pela falta de mana. Sung, vendo a situação, diz para o Sr. Song sair com a caçadora do local, e que ele ficaria para trás, pois ele havia perdido sua perna, e então, o único que poderia carregar a caçadora até a saída seria ele. Jorre, ouvindo tudo isso, começa a dizer que não, que ela ficará também. E nesse momento, Sung entrega seu cristal de mana para ela, dizendo que ela deve sair primeiro, e que ele prometeu que pagaria um jantar para ela. Ele pede para que ela coma primeiro, e que ele irá pegar o troco quando voltar. Ela tenta retrucar, mas o Sr. Song lhe acerta um golpe na nuca, a deixando inconsciente. Ele disse que não há mais tempo, e então segura a caçadora e corre com ela em direção à porta. Assim que eles escapam, Sung fica feliz que será o único a morrer no final. Então, ele pega a espada que o Sr. Kim jogou no chão, e diz que, já que tudo acabou assim, ele ao menos irá levar uma das estátuas consigo. As estátuas se aproximam e começam a atacar Sung, desferindo diversos golpes nele, e o jogando em cima do altar. Sung,
já todo ensanguentado e quase morrendo, diz que não quer morrer, e começa a relembrar da traição de todos os que fugiram, o deixando ali sozinho para a morte. Ele então começa a se lamentar, dizendo que não estava feliz em morrer, e que deveria parar de mentir para si mesmo, e que também possui uma família. E com isso Sung pensou o seguinte: se eu tivesse apenas mais uma chance. E é nessa hora, quando estava prestes a receber o ataque final da estátua, o tempo para, e uma janela de sistema aparece em sua frente, bem diante dos seus olhos, com a seguinte mensagem: aviso. Você completou todos os requerimentos necessários para a quest secreta, a coragem do fraco. Você adquiriu o direito de se tornar um jogador. Você aceita? Você não possui muito tempo restando. Caso recuse, seu coração irá parar de bater em aproximadamente 2 segundos. Você aceita? Aceitar ou recusar? Sung aproveita a chance que lhe foi dada e decide agarrá-la, e aceita a quest, se tornando um jogador. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, adaptando os 10 primeiros capítulos dessa obra maravilhosa. Se você gostou do vídeo, já senta o dedo nesse like para ajudar o canal do Monarca a crescer, e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final e até a próxima. Solen.